Palavra de comando de hoje acontece um fato inusitado. Jesus comumente entra na sinagoga para poder rezar. E de repente, ao entrar na sinagoga, ele percebe que tem alguém passando necessidade lá. Ele vê alguém com uma mão seca. Quanto tormento talvez esse homem já não passou por causa de sua mão seca. E Jesus, ao mesmo tempo que olha para aquele homem de mão seca, percebe que os fariseus observam ele entrar na sinagoga, perceberam Jesus e ficaram de olho no que Jesus iria fazer. Engraçado que eles não olharam para o homem de mão seca e olharam para Jesus. E aí Jesus, olha o que ele faz, ele coloca no centro o homem de mão seca. Em outras palavras, está dizendo, olha, vocês têm que dar atenção para aqueles que estão necessitados, e não para a minha atitude que eu vou fazer. Ou veja, a atitude que brota do coração deve ser a atitude semelhante à atitude de Jesus, que colocou o outro no lugar, no centro da atenção de todo mundo, diferente dos fariseus, que se colocavam no centro e colocavam as pessoas necessitadas de canto, de escanteio, ou seja, entraram e nem olharam para o cara de mão seca, mas ficaram observando Jesus, porque Jesus, para os fariseus mestres da lei, era um concorrente, era alguém que vinha trazer uma palavra, era alguém que ia aproximá-los de Deus. Então eles ficam lá e observam a atitude de Jesus e não de homem seca, e Jesus inverte o papel. Tira do centro os fariseus, tira o próprio Jesus, ele se tira do centro e coloca aquele homem de mão seca e faz uma pergunta que ninguém foi capaz de responder. No dia de sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? No dia de sábado, é permitido salvar uma vida ou deixar aquela pereça? E aí ninguém respondeu. Então Jesus olha, e engraçado, há dois sentimentos que a gente percebe que Jesus teve e que nós muitas vezes temos e achamos que é pecado. Ele teve, diz o Evangelho, que ele teve ira e ele teve tristeza. E aí, indignado, irado e triste, ele diz, levanta tua mão. E a mão ficou curada. E Jesus cura aquele fariseu, cura aquele homem de mão seca. Porém, os fariseus que ainda olhavam para Jesus e não olharam para o bem que ele fez para aquele homem de mão seca, tramam e começaram a tramar para pegar e emboscar Jesus. E ele diz assim, olha a dureza do vosso coração. O que assustou Jesus foi a dureza do coração dos fariseus, dureza do coração daqueles que deveriam ajudar e não ajudaram. Gente, trazendo para a nossa vida algumas coisas importantes. Primeiro, quem tem o coração fechado, normalmente não vai entender, não vai conseguir tocar a dor do povo, não vai ajudar as pessoas, não vai ajudar a sociedade a ser melhor. Vai ser um crítico, um observador, um cara que fica se comparando, fala de todo mundo, critica todo mundo, é aquela pessoa que sempre tem um argumento para tudo, é o sabe tudo, é aquele que tem o Google engolido no estômago, né? Por exemplo, ele tem a referência praticamente a um sabedor de tudo, um dicionário ambulante, uma enciclopédia ambulante, mas fechado em si mesmo, alguém que não consegue viver em fraternidade, em comunidade. Esse é alguém de coração duro, é alguém de coração fechado. Outra observação importante desse evangelho é que Jesus sentiu ira e sentiu tristeza. E mesmo sentindo ira e sentindo tristeza, ele não pecou. Jesus não cometeu pecado. Às vezes a gente confunde a ira e a tristeza com pecado. E não é pecado. O sentir não é pecado. O pecado está no que a gente faz com aquilo que a gente sentiu. Se Jesus tivesse agredido, se Jesus tivesse manipulado, xingado, se Jesus tivesse feito alguma coisa, então, nesse sentido de violência, aí sim ele teria pecado, mas ele não fez violência. Então, quando nós sentimos ira e tristeza, o que nós fazemos com isso? Jesus conversou, Jesus mostrou a verdade, Jesus agiu para o bem daquele próximo e por isso também não pecou. Aí fica mais uma palavra de comando para a gente ter discernimento das nossas atitudes. Um coração aberto para reconhecer as pessoas e mesmo quando tivermos sentimentos aparentemente ruins, canalizá-los para algo bom. Deus abençoe. Deus no comando.